Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje a gente vai começar a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor do município de Cruz das Almas, beleza? Então, o Estatuto e a Lei Orgânica, ele é somente para nível médio e nível superior, tá? Nível fundamental é conhecimentos gerais, beleza? Então, já tem aqui no nosso canal, aqui no link da descrição, tanto no link da descrição como no link do comentário fixado, já tem os links para esses materiais. Então você pode comprar a Lei Orgânica, né? Você pode comprar o Estatuto do Servidor de forma separada ou no combo, que sai até um valor mais barato, beleza? E você tem também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você tem 25 questões da história, geografia, economia e política do município de Cruz das Almas. Ah, Thiago, por que é 25 questões? Porque a história é pequena, né? A gente colocou mais ou menos aí o que pode cair na sua prova, tá? Inclusive já tem uma aula completa aqui no canal sobre esse assunto, tá? Então você já pode assistir a aula completa da história, não tem problema, sem medo de ser feliz. Além disso, a gente tem questão aqui de conhecimento específico para assistente administrativo, tem também 50 questões da Lei Orgânica, tem 60 questões do Estatuto do Servidor, e ainda você pode solicitar aqui na nossa central questões relacionadas ao conhecimento específico, tá? Então, pô, Thiago, estou fazendo para uma área que eu não consigo achar em lugar nenhum. Aí a gente vai, elabora para você 50 questões e manda para você. Se você quiser o combo todo, Estatuto, Português, Conhecimentos Gerais, a gente faz um pacote para você também, beleza? Se você não encontrar aqui na descrição, a gente elabora um pacote para você. É como se fosse aqui um delivery de questões, né? Você vai lá e pede, olha, eu quero isso aqui, quero isso daqui, quero com essas questões, a gente vai lá e fabrica de acordo com o seu gosto, tá? E além disso, a gente criou também aqui, ó, a consultoria para concursos. Então, aí, ó, te levamos pelo caminho das pedras, pegamos você pela mão e vamos até a aprovação, beleza? Então, a gente vai te ajudar a conhecer melhor o edital. Olha, o edital está aqui, o seu salário é esse, você vai fazer a prova na data X, você tem isso aqui para estudar, isso daqui você vai fazer também. Olha, tem os títulos, se tiver título, né? Tem os títulos que você precisa saber, né? A gente vai criar um plano de estudo, né? Olha, você vai ter que estudar português, um exemplo, né? Português, conhecimentos gerais, legislação municipal. Você vai ter que estudar isso daqui. Como é que você vai estudar? Português, segunda-feira, você vai estudar interpretação de texto. 2 horinhas ali, não precisa ser muito. Terça-feira, você já estuda outra matéria. Aí a gente vai colocar as matérias que você precisa estudar. Quarta-feira, e assim a gente vai criando, tá? A gente vai criar uma metodologia de estudo. É claro que você vai adequar essa metodologia à sua realidade, né? A gente vai também criar questões, a gente pode criar questões comentadas também, como eu já havia informado. Beleza? Então a gente tem essa consultoria. Ah, Thiago, essa consultoria é de graça? Não. Essa consultoria não é de graça. Também não é um valor, ai meu Deus, eu vou pagar um valor, não. É um valor tranquilo. Qual é o valor, Thiago? Pelo amor de Deus. Não, assim, cada pessoa tem a sua metodologia. Cada pessoa tem um cargo. Por exemplo, para cargo de nível fundamental, eu vou passar um plano de estudo mais suave. Para uma pessoa que vai fazer para nível médio, eu vou passar um plano de estudo mais adequado. Para quem vai fazer de nível superior, eu já vou fazer já um planejamento mais trabalhado. Então, para cada perfil, a gente vai criar um plano de estudo. Então, eu posso te passar o valor na hora. Vou fazer para cargo tal e para cargo tal. Tá? Aí a gente passa o valor na hora lá. Eu faço a negociação. Não é um valor tão grande, não é um valor que você não possa pagar. Tá? Beleza? Então, assim, lembrando outra coisa. Só para deixar você bem informado assim. Ah, Thiago, você vai me cobrar tudo? Não. Na compra de qualquer combo, né? Se você comprar o combo completo, por exemplo, eu quero o combo, vou te dar um exemplo aqui, vou abrir o edital aqui. Por exemplo, você está fazendo para nível médio. Aí nível médio tem português, legislação municipal, saúde pública e tem conhecimentos específicos. Se você escolher 3 desses para eu fazer as questões, você já ganha a consultoria grátis. Show? Então você já ganha essa consultoria grátis se você pelo menos escolher 3. Por exemplo, você escolhe português, legislação municipal e conhecimento específico. Opa, já ganhei já
a consultoria para concurso. Aí a gente vai elaborar a consultoria e te dá de graça, sem problema nenhum. Beleza? Tamo junto, já falei demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que a gente vai estudar hoje aqui? A gente vai estudar o Estatuto do Servidor, né, que é o regime jurídico dos servidores. Beleza? Aí da Prefeitura de Cruz das Almas. Aqui está a Cruz das Alamas. Mas é Cruz das Almas. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso estudo. A gente vai falar aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Ah, não esquece, por favor, deixa a curtida pro titio, deixa o comentáriozinho aqui embaixo e se inscreve no canal para você receber as notificações. Quando a gente postar uma aula nova, clica lá no sininho, coloca todas as notificações. Por que eu peço para colocar todas as notificações? Porque quando você recebe a atualização do nosso conteúdo, você recebe que a gente postou um vídeo, mas de repente você não recebe que eu respondi uma pergunta sua lá no comentário. Então vai lá, clica no sininho e coloca todas as notificações. Que lá todas você vai receber notificação de comentário, notificação quando eu postar um novo vídeo, notificação de um monte de coisa, tá? E você coloca todos. Show? Maravilha, agora sim a gente vai começar. Então, o artigo 1 ele vai dizer o que aqui pra gente? É o regime jurídico, né? O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Cruz das Almas, estado da Bahia, é estatutário, tá? Antes era estatutário e seletista. O estatutário ele tem a ver com um estatuto, que é isso que a gente vai estudar agora. O que tem no estatuto? O quanto você vai receber, se você vai tirar férias, se você vai ser punido, né? Quais são as punições, quando que você pode tirar férias, qual o período de férias, licenças, né? Tudo isso é um estatuto. Existe o estatuto seletista e o estatuto estatutário, né? Então aqui é o regime jurídico dos servidores públicos. É um regime jurídico, por que é jurídico? Porque ele é criado por lei, né? Então é um regime estatutário, tanto que as pessoas falam, poxa, eu sou um funcionário estatutário, significa que ele tem estabilidade também no cargo, né? Que ele prestou concurso público, instituído por essa lei. Então, ele é estatutário, instituído por essa lei. Então, o regime jurídico dos servidores públicos é um regime que é só dos servidores públicos. Aqui a gente vai falar as diretrizes, o que você pode fazer, o que você não pode, né? O que é exoneração, o que não é, o que é demissão, o que não é, o que é vacância, o que não é. Entendeu? Então, você vai descobrir quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Você, como funcionário público estatutário da prefeitura, todo funcionário da prefeitura é estatutário. Então você sabe que a partir do momento que você estiver fazendo um concurso para a prefeitura, você vai ser uma pessoa estatutária, né? Existem concursos para você ser CLT. Existe concurso para você ser CLT também, tá? Existe esse regime também. Beleza? Então, para os efeitos desta lei, servidores são funcionários legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Por que o servidor é um funcionário legalmente investido? Antes de você criar esse cargo, antes de você entrar nesse cargo, vamos colocar um exemplo. Você entrou como um agente administrativo. Antes de você fazer o concurso, esse cargo foi criado por lei. Então, criou-se uma lei, criou-se o cargo, aí estabeleceu quantas vagas teriam esse cargo, qual é a escolaridade, né, para participar desse cargo, qual é o concurso, se é concurso de prova, de título. Então criou-se essa lei. Para criar esse cargo, criou-se tudo isso daí, antes de você participar desse processo seletivo, né? Então por isso que o funcionário ele é legalmente investido em cargo público. Aí tem de provimento efetivo e de provimento em comissão. Efetivo é o quê? Efetivo está ligado a concurso público, né? Opa, efetivo está ligado a concurso público. Peraí que eu escrevi tudo errado, meu Deus. Concurso público. Toda vez que você vê essa palavra efetivo, público, meu filho, público, né? Público. Então, toda vez que você vê essa palavra, né, efetivo, você vai lembrar que é concurso público. Toda vez que você vê essa daqui, comissão, a gente vai falar muito disso aqui, né?
Toda vez que você vê comissão, é o prefeito geralmente que escolhe. É o prefeito que te escolhe. É o prefeito, tá? Então, um precisa de concurso, o outro não precisa. O prefeito vai lá e te nomeia. Ele pode tanto te nomear como te exonerar. Então, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração também, tá? Ele pode te colocar lá, né? Pode ser tanto um servidor dentro da administração pública, como pode ser um servidor, como pode ser uma pessoa de fora, para cargo comissionado, tá? É cargo de chefia, geralmente. É para quem vai chefiar alguma coisa, tá? E o efetivo é sempre pessoas que fazem concurso público, é que tem estabilidade, né? Para sair precisa, né, uma dificuldade muito grande para você sair, né? Precisa passar aí por um processo administrativo, né? Você tem direito à ampla defesa, enfim, a gente vai aprendendo isso no decorrer das aulas, beleza? Então, efetivo é concurso público e comissionado geralmente é o prefeito que escolhe quem ele quer colocar lá dentro. Geralmente são cargos de chefia, assessoramento, né? Direção. Então, sempre são cargos chefes para exercer um cargo de chefia, ok? Não precisa de concurso público, você pode entrar sem precisar ter concurso público. A única diferença é que você não vai ter estabilidade, você pode sair a qualquer momento, beleza? Show de bola! Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, vou até colocar maior aqui, é o conjunto de responsabilidades e atribuições previsto na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Então, isso aqui, eu gosto muito de frisar nisso aqui, porque ah, não é isso aqui não, é outra coisa. Tá, isso aqui é mais fácil. Quando chegar na parte difícil, eu vou falar. Beleza? Então, o que é conjunto de atribuições? O que é conjunto de atribuições? Provavelmente você já deve imaginar, né? Se refere às tarefas específicas e deveres associados a um cargo. Então, cada cargo tem um conjunto único de atividades que se espera que o ocupante realize. Quando ele fala de responsabilidades, indica as obrigações e compromissos associados ao cargo. Então, isso pode incluir a tomada de decisões, a supervisão de equipe, a gestão de recursos, entre outras. Beleza? Então, previsto na estrutura organizacional. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional. Então, significa que a existência e a definição de cada cargo estão fortemente estabelecidos ali na estrutura hierárquica da organização. Então, a estrutura organizacional define como as diferentes funções e responsabilidades são distribuídas dentro da instituição. Então, por exemplo, em uma prefeitura pode haver cargos como secretário de educação, médico municipal ou analista de recursos humanos, cada um com suas atribuições e especificidades. Beleza? Então, quando ele fala aqui, deve ser cometido a um funcionário. Então, cometido indica que o cargo não é apenas uma posição abstrata na estrutura organizacional, mas que é designado a um indivíduo específico. Então, esse ato de designação ou nomeação é geralmente realizado por meio de procedimentos legais. Beleza? Então, um exemplo. Se um indivíduo é nomeado para o cargo de diretor de finanças em uma instituição pública, ele passa a ser responsável por todas as atividades relacionadas às finanças na organização. Beleza? Então, o parágrafo 3, o artigo 3, na verdade, ele esclarece que um cargo público ele não é apenas um título ou uma posição vaga, mas sim um conjunto específico de responsabilidades e tarefas que são oficialmente designadas a um funcionário específico dentro da estrutura organizacional, né? Essa definição é crucial ali para garantir a eficiência, a clareza nas atribuições e responsabilidades na gestão de recursos humanos em organizações governamentais. Beleza? Cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Tá? Tiago, estrangeiro pode entrar? Depende. Tem estatuto que fala que estrangeiro pode, tem estatuto que não fala. Mas a gente vai descobrir isso lá na frente. Tá? Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Tá vendo que os cargos são criados por lei? Por isso que a pessoa está legalmente investida em cargo público. Beleza? Com denominação própria, ou seja, cada cargo tem o seu nome, agente administrativo, professor,
Cada cargo tem o seu nome. E vencimentos pagos pelos cofres públicos, ou seja, o pagamento que você recebe muito provavelmente é o município que paga você, tá? É a prefeitura que te paga, enfim. Então vem dos cofres públicos, não vem de cofres privados, tá? Então vencimentos aqui é o seu salário, beleza? Lembrar isso daqui, vencimento é salário seco, remuneração é tudo junto. Então a gente vai chegar nessa parte. Os cargos de provimento efetivo na administração pública municipal direta. Ele está falando aqui, né? Os cargos de provimento efetivo sempre são da administração pública municipal direta, tá? Então, não existe cargo comissionado na administração pública direta. Aí eu não entendi, né? Porque na prefeitura pode trabalhar uma pessoa, né, comissionado, né? Ele pode escolher um cargo comissionado. Eu realmente não entendi. Cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta. Realmente ficou vago esse texto aqui, tá? As carreiras serão... isso aqui que é importante, ó. Carreiras e classes. Isso aqui é importante para você entender. O que são carreiras? Vamos ler o texto para você entender primeiro. Vou colocar grandão aqui para você ver. As carreiras serão organizadas em classes. Classes de quê? De cargo. Observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica, né? Então, aqui, nesse artigo 5, ele está dizendo que as carreiras serão organizadas em classe de cargos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as funções desempenhadas pelos servidores públicos serão agrupadas em conjuntos chamados classe de cargos, tá? Cada classe pode abranger diferentes níveis hierárquicos, responsabilidades e requisitos. Beleza? Então, qual seria a classe de professor, por exemplo? Professor é uma classe, né? Classe de professor. Quais são as carreiras? Professor 1, professor 2, professor 3. Essas são as carreiras, tá? Por isso que às vezes você fala, é um cargo de carreira, porque é um cargo que você pode ir subindo de nível até chegar a uma nova classe, tá? Até chegar numa nova classe. Isso você tem que entender na hora de você... Acho que lei orgânica você já aprendeu, né? Que tem a promoção, enfim. Então, é mais ou menos isso daí, para não confundir sua cabeça. Então, observadas as escolaridades e qualificação profissional exigida. Então, cada carreira, né, cada classe, né, classe professor, precisa, né, observar a escolaridade. Então, o professor precisa ter uma graduação, né, precisa ter uma qualificação profissional. Tem edital que não exige qualificação profissional, né? Só você ter o diploma que você consegue entrar, né? Bem como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Então, a natureza e complexidade do quê? Das atribuições, do que você vai trabalhar a serem exercidas por seus ocupantes. Isso aqui é tranquilo, né? É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, é proibido você trabalhar de forma gratuita, né? É proibido, né? Você trabalhar de forma gratuita. Então, aqui, ele está dizendo que, mesmo que, né, a menos que exista uma previsão legal permitindo essa prática. Então, a gente tem que analisar. A parte do artigo, essa parte aqui, ela vai declarar que a atuação em cargos públicos não pode ser realizada de forma gratuita, ou seja, os servidores devem receber uma remuneração pelos serviços prestados. Está alinhado ali com o princípio que o trabalho é realizado, né, o setor público deve ser devidamente ali remunerado. Então, existe uma ressalva, né? Então, existe uma ressalva, são cargos que você não precisa receber, né? Então, suponha que uma lei municipal autorize a criação de um programa voluntariado para atividades específicas, como eventos culturais ou ações sociais, né? Nesse caso, os indivíduos poderiam exercer algumas funções relacionadas à atividade sem receber remuneração. Por exemplo, para você ser mesário, claro que mesário não é um cargo público, digamos assim.
né? Mas você não recebe, né? Só para você ter uma ideia. Beleza? Show de bola. Disposições gerais. Aqui ele vai falar do provimento. Né? Ele vai falar do provimento. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. A nacionalidade brasileira aqui, ó, tá vendo? Ele já explicou aqui que pode ser brasileiro ou naturalizado. Ou seja, o estrangeiro ele pode, mas ele tem que existir uma lei, né, para que ele possa entrar, tá? Então o brasileiro entra normal e o naturalizado precisa existir uma lei. Gozo dos direitos políticos, né? Ele tem que estar com os direitos políticos acessíveis, por exemplo, ele tem que votar, ele pode ser votado, ele não pode ter cometido nenhum crime político. Então esse é o gozo dos direitos políticos. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então os rapazes aí tem que estar com sua reservista, né? Tem que estar com sua documentação em dia, e eleitoral também, né? Por exemplo, você votou, tem que estar com aquele comprovante de voto, né? Idade mínima, primeira vez que eu vejo isso em um estatuto, idade mínima de 16 anos. Ah, Thiago, a idade mínima é de 18. Segue o que está aqui no estatuto. Esse estatuto provavelmente deve ser muito antigo. A idade mínima é de 18 anos para ingressar no serviço público. Mas para caráter de prova, você coloca 16 anos lá na hora da prova. Se cair 16, você coloca 16, tá? É o que está seguindo aqui, né? Existem outras jurisdições, existem outros documentos que vão falar que é 18. Mas você coloca o que está aqui, beleza? Nível de escolaridade exigido para o cargo, né? Então, se você vai fazer para professor, óbvio que você tem que ter um diploma de pedagogo, pelo menos. Se você vai fazer para nível médio, você tem que ter lá o comprovante que você concluiu o nível médio, né? Então você tem que ter esse nível de escolaridade exigido para o cargo, tá? Para você entrar, para você ter um servidor público. E boa saúde física e mental, né? Você vai passar aí por uma triagem para você poder entrar, beleza? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, as atribuições do cargo é o que você vai fazer lá no cargo, né? Pode exigir outros requisitos estabelecidos em lei. Então, pode ser que são os títulos, pode ser que você ele exija lá uma outra documentação que vai justificar a exigência de outros requisitos, né? Pode ser também que você tenha que fazer um TAF, né? Um exercício, enfim. Então, essas atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei também, beleza? Pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público a provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência de que são portadoras, para os quais serão reservados até 5% das vagas oferecidas no concurso. Então, o portador de deficiência ele tem 5% ali oferecido para ele. E ele tem, né, as atribuições têm que ser compatíveis, né? Por exemplo, se o cara é surdo, ele não vai para um cargo para ser, sei lá, um narrador de futebol, não tem como, né? Apesar que nem existe narrador de futebol concursado, mas só para você pegar o exemplo aí, beleza? Então são 5% das vagas oferecidas para a pessoa portadora com deficiência. A banca vai colocar 10%, 20%, 15%, 90%, mas é 5%, beleza? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Então, o provimento de cargo público far-se-á mediante de ato de autoridade competente de cada poder. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vou botar maiorzão aqui para você ver. Ele está dizendo que o provimento, no artigo 8 aqui, né, o provimento de cargo público, ele vai fazer mediante ato de autoridade competente de cada poder. Então, por exemplo, o prefeito, que é do Poder Executivo. Então, o cargo público vai ser mediante a autoridade que ele, né, escolher. Beleza? Show de bola. A investidura em cargo público ocorre com a posse, tá? Você só é realmente considerado um funcionário público quando você assina seu termo de posse. O termo de posse você vai assinar lá e vai dizer: eu assumo toda a responsabilidade do cargo. Todo mundo quer chegar nessa parte, né? Todo funcionário público quer chegar nessa parte de assinar a posse. Ah, é a posse, é a posse. Agora eu sou funcionário público e tal. Então a investidura em cargo público, você realmente só bate o martelo quando você toma a sua posse em nome de Jesus. Beleza? Show de bola. Então hoje a gente vai ficar por aqui, galera. A aula já ficou um pouco extensa, já está com 25 minutos.
Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu likezão bonitão, para deixar o comentáriozão e também para deixar a sua inscrição. Até rimou, tá? Show de bola? Então, é isso aí. Pau na máquina, vamos para cima, que agora vai. Beleza? Tchau, tchau, um abraço e boa sorte.